Olá, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. No culto de hoje nós queremos falar sobre a parábola do joio e do trigo. E para fazermos uma introdução a esse tema, quero trazer-vos uma poesia que diz assim: sentir primeiro, pensar depois. Perdoar primeiro, julgar depois. Amar primeiro, educar depois. Esquecer primeiro, aprender depois. Libertar primeiro, ensinar depois. Alimentar primeiro, cantar depois. Possuir primeiro, contemplar depois. Agir primeiro e julgar depois. Navegar primeiro e aportar depois. Viver primeiro e morrer depois. Com essa poesia, quero saudá-los, quero saudá-las, na certeza que Deus se faz presente quando nos reunimos em seu nome. E em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que nós estamos reunidos. Amém. Também quero saudá-los e quero saudá-las. Uma palavra bíblica do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, onde o profeta nos diz assim, ou na verdade Deus nos diz assim: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra de Deus, toda vez que ela for professada, ela é como uma semente que germina, cresce, desenvolve e produz ali os seus frutos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, ouvintes, eu queria falar um pouquinho ainda no início desta flor. Essa flor que nos acompanha já em vários cultos. Me lembro dos primeiros cultos, ela estava com 4 flores lindas. E há 2 semanas atrás, ela apenas mantinha uma flor. E aí eu pensei, poxa, está na hora então de nós tirarmos esta flor e trazermos uma outra flor para o altar, para também ser um símbolo de vida aqui para os cultos. E hoje, pela nossa surpresa, nós chegamos aqui e ela está com 3 belas flores e mais uma aqui em cima para sair. Também um símbolo de vida e da presença de Deus vivo em nosso meio. Amém. Eu quero convidá-los e convidá-las para nós cantarmos do livro de canto, o número 26, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Convidá-los agora para ouvirmos a palavra bíblica para esta semana, que é uma palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e também 36 ao 43. Quem aceitou o desafio e o convite de nos fazer a leitura nessa semana é Dona Iris, esposa do pastor emérito Aldemes. Então, Dona Iris, com você agora a leitura da palavra de Deus. Convido a todos também a abrirem as suas Bíblias e acompanharem esta leitura do Evangelho.
E após a leitura do Evangelho, nós vamos cantar do livro de canto número 165, Estou pronto, Senhor, na certeza que, como cristãos e filhos e filhas, devemos estar prontos sempre para ouvir Sua palavra e deixar que ela produza em nós transformação. Sou Iris Cunha, de Balneário Pinhal. A leitura de hoje eu faço de Mateus 13, 24 a 30. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Agora, de Mateus 13, eu leio do versículo 36 a 43. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e pediram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio aos que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Faz-me entender teu querer.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, nesse momento também de culto, mas em toda a nossa vida. Amém. Quero agradecer também a Dona Iris, que nos fez a leitura bíblica. Muito obrigado. Eu quero iniciar esta mensagem dizendo que nós vivemos numa sociedade orgulhosa e muitas vezes prepotente, onde pessoas e grupos se acham às vezes melhores umas que as outras, onde facilmente se fere, facilmente se mata, menospreza e humilha aqueles que estão em condição pior. Queridos irmãos e irmãs, mas na igreja também sempre houve a tentação de julgamentos rápidos, de impiedosos julgamentos às vezes, afastando assim muitas vezes pessoas de Deus. Quando somos desafiados a ser instrumentos de Deus para trazer e levar pessoas a Deus, muitas vezes no nosso orgulho e na nossa prepotência, nos tornamos aquele que afasta pessoas de Deus. E o Evangelho de hoje é uma palavra de libertação. É luz que deve nos clarear e clarear também os nossos pensamentos e as nossas atitudes e nos fazer entender na parábola do reino que cabe a Deus tomar a decisão de quem é joio e de quem é trigo. Que de forma alguma a igreja e os instrumentos de Deus, que somos nós, temos o direito de decidir quem é joio e quem é trigo. E a nós compete apenas semear. E semear é lançar a semente, sem olhar a quem. A parábola do joio e do trigo são os sinais, ou nos apresentam sinais do reino que ainda não está completo entre nós neste mundo. Sim, quer dizer que existem sinais deste reino já entre nós, mas que existem também sinais de violência, de medo, de dor, de sofrimento e assim por diante. O dono da plantação ainda não chegou para a colheita, e assim os trabalhadores estão inquietos com o joio que está no meio do trigo. Nós, como igreja, também ficamos inquietos quando percebemos que, mesmo diante de tantas mensagens e tanta orientação, ainda há tantas pessoas que seguem o caminho do mal. E assim, facilmente, nós queremos arrancar o joio do meio do trigo. Diante disso, a parábola aborda dois aspectos importantes. Primeiro, a vontade daqueles trabalhadores de arrancar o joio. Sabendo que quando se arranca o joio, você mexe também na raiz do trigo. Muitas vezes temos a tendência de eliminar tudo que nos é contrário, de tudo que é diferente, dentro e fora também da igreja. Não podemos pensar que isso acontece somente lá fora, na sociedade secular, mas também com aqueles e com aquelas que muitas vezes estão cada domingo aqui. Alguns se acham na luz do Evangelho e criam, às vezes, um aspecto, a partir da sua fé, de dominação, de exclusão, de fechamento e de imposição de barreiras. Qual é a igreja que nunca teve líderes hiper autoritários, mandões, que muitas vezes, em vez de chamar e de envolver as pessoas para agregarem, para conviverem em comunidade, não acabaram espantando ainda as pessoas?
A outra atitude que nos vem a partir desse texto é o desânimo. Sim. Quantas e quantas pessoas já se desanimaram diante da vivência também em comunidade? Já que não é possível arrancar o joio, pensam muitos, eliminar os erros, as injustiças desse mundo, também é inútil semearmos trigo. Assim, e a partir disso cria-se um sintoma, ou uma atitude de desânimo, um pensamento de que não vale a pena lançar as sementes, porque o joio ele continua lá no meio do trigo, no meio da boa semente. Jesus ele semeou na sua vinda à terra, em nosso meio, graça e amor. Sim. De forma alguma ele afastou, de forma alguma ele arrancou o joio. Ele sempre teve que conviver com aqueles que estavam do seu lado, que aceitavam a sua palavra, que seguiam as suas orientações, mas ao mesmo tempo teve que conviver com aqueles que não queriam ouvir, aqueles que até se prepararam para o seu fim. Irmãos e irmãs, facilmente nós julgamos. Quando alguém cai, nós dizemos: pois é, essa pessoa também anda tão ligeiro, se atrapalha em tudo e acaba caindo. Quando alguém entra em falência na sua empresa, facilmente dizemos: pois é, mas aquele também não cuidou. Olha aqueles empregados que ele colocou lá na sua firma. Quando alguém não consegue algo que tanto almeja, facilmente nós também achamos razões para dizer que ele não conseguiu aquilo, por isso ou por aquilo. Aí eu gostaria de perguntar: quando você estiver passando por uma crise, ou seja na saúde ou na vivência com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, ou talvez com uma crise no trabalho, o julgamento dos outros irá te ajudar? Será que quando nós estamos lá achatados, caídos, as críticas e as condenações dos outros irá nos ajudar a levantar? Então vamos pensar nisso, quando nós também tão facilmente julgamos e criticamos o nosso próximo. Lembremos dos amigos de Jó. Quem já leu a novela de Jó pode perceber que os 3 amigos dele traziam um discurso tão condenador que levou Jó ainda mais ao fundo do poço. Que tipo de irmãos e de irmãs nós somos? Que tipo de amigos nós somos para aqueles que estão às vezes em dificuldade? Que orientação, que palavra nós levamos a essas pessoas? Jesus diz: enquanto estamos aqui, deixemos que o joio e o trigo cresçam junto até o fim, ou seja, até a colheita. Quero repetir isso. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, deixemos o trigo e o joio crescerem juntos até o dia da colheita. Não sejamos nós aquele que fará o julgamento. Quem faz o julgamento é Deus. E Deus também é amor. Enquanto o dono da plantação não vier, nossa missão aqui nesse mundo é espalhar a boa semente, e não inso, e não o joio. E eu tenho certeza, quando nós nos damos conta, onde às vezes até de forma inocente passamos fake news, mentiras, onde nós deixamos nos influenciar por propagandas tão negativas, por mentiras,
estamos propagando também o joio. Em vez de sermos aqueles que lançam sementes de amor, de esperança, nós acabamos tendo uma sacolinha pendurada em nós, cheia de picão, de guanchumba, de joio, sei lá do que mais. Acabamos espalhando sementes do mal. E aí queremos um mundo melhor. E aí pensamos que os nossos políticos também têm que ter uma atitude melhor. Sim, não tem dúvida. Eu não quero entrar no mérito da questão aqui, porque na verdade estamos muito mal assistidos politicamente. É uma vergonha. Mas podemos criticar e podemos esperar algo melhor se nós, a partir da nossa vida, também mudamos. Espalhar a boa semente e não o inso. O inso que expressa a maldade, o inso que expressa o egoísmo, o julgamento fácil, o individualismo, a falta de amor, a discórdia, a divisão, a hipocrisia. Ah, como isso é terrível. Gente hipócrita. As desavenças. Esse é o mal que muitas vezes nós deixamos e nós alimentamos. A boa semente é o que vem do coração orientado pela graça de Deus. Eu quero trazer e compartilhar uma atitude da irmã Tânia e também da Silvia, que fizeram uma campanha pelo nosso hospital, onde arrecadaram um certo valor e puderam ontem, quero dizer, na quarta-feira, na última quarta-feira, entregar 20 cobertores ao hospital de Tramandaí, que foi destelhado, que sempre está em dificuldades, mas ela mesmo não podendo ir de casa em casa, fizeram a sua parte e com grande alegria puderam então entregar estas ofertas, também essas graças para o hospital. Quero trazer-vos, irmãos e irmãs, para finalizar também a nossa mensagem, uma história de um homem que cada dia pegava o mesmo ônibus em torno de 50 quilômetros para ir para o seu trabalho. Todo dia, durante anos, ele pegava aquele ônibus. E um dia desses, ele reparou que, sentado um pouco à sua frente, na janela, sentou uma mulher idosa, uma velhinha, e tirou uma sacolinha da sua bolsa e começou a jogar algo para fora da janela. E aquele homem ficou intrigado, começou a observá-la, até que vagou um lugar do lado daquela velhinha. O homem não se conteve e foi até ela e perguntou-lhe: escuta, o que você está jogando para fora da janela do ônibus? Olha, meu querido, ela disse, cada vez que eu venho com esse ônibus, eu trago todas as sementes que eu tenho e largo para fora da janela. Eu acho essa beira da estrada tão sem graça, e eu jogo essas sementinhas de flores para ver se fica mais bonito a viagem também que nós precisamos fazer cada dia. E aquele homem disse a ela: mas minha senhora, esse chão duro, o asfalto, a beira do asfalto, a esse mato que tem à beira do asfalto, os passarinhos comendo, nenhuma semente vai dar certo. Pois é, mas eu também não tenho outra coisa para fazer enquanto eu viajo. Eu vou continuando a lançar as minhas sementes. E daí também, com essa seca que está dando agora, nenhuma semente vai florescer, crescer, vingar, florescer. E ela disse: poxa, mas a minha responsabilidade é apenas semear as sementes. Quem vai irrigá-las e fazer com que elas cresçam e floresçam é Deus. E logo aquele homem já precisou descer na sua parada, e ele pensando: poxa, essa mulher deve estar meio louca. Passaram-se alguns meses. Um dia desses, aquele senhor, voltando novamente do seu trabalho,
Olhou para fora e viu que a beira da estrada estava cheia de flores, toda florida. Olhou para o outro lado do ônibus e também a estrada estava florida. Então ele se lembrou daquela velhinha. Tentou procurá-la no ônibus, mas não a encontrou. E foi perguntar ao motorista, que conhecia quase todo mundo: escuta, cadê aquela senhorazinha? E o motorista disse: aquela que sempre lançava sementes para fora do ônibus? Sim, aquela mesmo. Onde ela está? Ela morreu, diz o motorista, há alguns dias. Ele baixou a cabeça e pensou: poxa, que inútil o que ela fez. Semeou e fez florescerem tantas flores e agora ela não consegue nem ver a beleza daquilo que ela fez. E passaram-se mais alguns 15 minutos e de repente à frente, no banco à frente de si, uma criança diz para a mãe: mãe, que coisa linda a gente poder viajar olhando essas flores. Olha que diversos tipos de flores e diversas cores de flores. E aí então ele se pôs a chorar e entendeu o sentido também do verdadeiro amor e da verdadeira fé. Que o nosso semear não é só pensando no nosso próprio bem, mas pensando no bem comum. E se todo mundo pensar assim, lançaremos muitas e boas sementes de paz, de esperança, de amor, de fé, também para colorir o nosso caminho do qual nós andamos a cada dia. O que temos lançado? Sementes de joio ou semente de flores em nosso caminho? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus possibilite que também esta mensagem encontre um solo fértil e produtivo no nosso coração. Amém. E assim eu quero convidá-los para nós cantarmos também agora o hino Põe a Semente na Terra. Hino Põe a Semente na Terra. Vamos fazer isso em conjunto, vocês lá e nós aqui na igreja. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Para o irmão. Toda palavra é um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Oi, eu sou a Gabriela e estou aqui para trazer alguns avisos e recados importantes. Então, todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, estamos tendo os estudos bíblicos, onde é enviado pelo WhatsApp o link para participar do estudo bíblico via Skype. Também ainda continuamos as ofertas online, clicando no link na descrição desse vídeo ou no WhatsApp, que também é enviado o link. A Secretaria da Comunidade continua aberta de segunda a sexta, da 1h30 às 5h, e a da paróquia também pode entrar em contato para marcar encontro, pois ela não está todos os dias da semana aberta. Também vim pedir para vocês
que continuem doando alimentos, seja 1 quilo, 2 quilos, porque isso ajuda muitas famílias que estão necessitando nesse momento de pandemia. Obrigada. Então, obrigado, Gabriela, por nos trazer os avisos do dia de hoje, também desta semana. Eu quero convidá-los para um momento de oração, também a oração do Pai Nosso. E hoje quem nos conduz esse momento de oração é a Dona Maria Conceição, da comunidade de Mariluz. Então, Maria Conceição vai nos conduzir à oração. E eu convido então para nós nos colocarmos diante do Senhor também, na certeza que conversamos com Ele na oração. Olá, sou Maria Conceição, da comunidade Trindade de Mariluz, Imbé. O pastor pediu para hoje fazer a oração da passagem bíblica Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43. As sementes, o joio e o trigo. Que semeamos e sejamos boas sementes no teu mundo, Senhor. E se o inimigo vier e semear ervas ruins no meio de nós, que possamos ser pessoas sempre que pertencer ao teu reino, e que o inimigo semear junto não nos atingir, até o fim dos dias. Aqui. E quando teus anjos vier, que não nos encontrem pecados ou praticando o mal, que não nos desesperamos, pois o povo de Deus brilhará como o sol no teu reino. Quem tem ouvidos, que ouçam. Oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ao findar desse culto, irmãos e irmãs em Cristo, queiram receber a bênção que vem de nosso Deus. Que a justiça corra como um rio, que a verdade brote em nossa terra, que haja esperança do que é novo, que o Senhor nos fale, enfim, da paz. Vão em paz e sirvam a Deus e ao próximo com alegria. Fiquem na paz do Senhor. Amém. E eu convido para nós cantarmos o número 285 do livro de canto, Que a luz de Cristo brilhe. Uma boa semana a todos vocês.